Uma Garota de Muita Sorte é um filme sensacional do Netflix que vai te ensinar muito sobre a sua busca pela sua identidade. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise de comportamento da personagem Annie, que é interpretada pela Mila Kunis no filme, que é uma personagem sensacional, na minha opinião, e que vai fazer com que você se aprofunde muito nas suas questões, nos seus traumas e na sua busca pela identidade. Para se aprofundar, eu vou dar muitos spoilers se eu não contar o filme inteiro aqui. Então, se você ainda não assistiu esse filme, corre lá no Netflix, assiste, pausa o vídeo e depois você volta aqui para ver a análise comportamental completa. Se você gosta de analisar e se aprofundar no comportamento das pessoas, eu tenho vários outros vídeos aqui no canal analisando o comportamento de alguns personagens em filmes, como por exemplo do Coringa, do Matrix, então vai lá assistir esses outros também. No filme Uma Garota de Muita Sorte, a Annie, que é a personagem principal, quando olhada de fora, sabe aquela pessoa que você conhece, mas não tem muita intimidade, não tem profundidade sobre a vida dela? Parece realmente ter uma vida perfeita. A Annie vive o que na verdade a gente chama de sonho americano, que é o quê? É ser casada, às vezes com um homem bonito e admirável por outras pessoas, é ter um emprego onde você é bem sucedido, onde você é admirado pelas outras pessoas e reconhecido pelo que você faz, é ganhar dinheiro, e tudo isso ela já vive. Por isso o nome do filme, Uma Garota de Muita Sorte. Mas, na verdade, a Annie, em essência, não sonha com tudo isso. Toda a busca dela no filme é para se libertar do que aprisiona ela, que é o seu passado. Apesar do filme se centrar em temas fortes como estupro e violência por porte de armas, ele talvez se aprofunde mais em questões mais generalistas, como liberdade, identidade e justiça. Quando jovem, a Annie foi abusada por 3 amigos, um dos quais ela saía. Mesmo depois de repetidas vezes tendo falado que ela não queria aquilo, que ela estava sentindo dor, tendo sangrado, os meninos forçaram ela a fazer aquilo. Depois de um tempo desse evento, depois de sofrer algumas pressões para se expressar a respeito daquilo e não fazer isso, houve um massacre na escola, no qual muitos alunos foram mortos a tiros. E todos os meninos que estupraram a Annie também foram mortos nesse massacre, exceto o Dean. A Annie acaba sendo acusada de ter feito parte desse massacre pelo Dean. Ele leva um tiro, ele chega a levar um tiro e ele fica paraplégico. E por causa disso, as pessoas acabam se compadecendo mais dele. Além, é claro, dele vir de uma família de muito dinheiro e muita influência. A primeira coisa que chama atenção no filme é a busca incessante da Annie por ser aceita em diversos meios. No trabalho, ela faz de tudo para agradar a chefe, a ponto de escrever em uma revista sobre o prazer masculino, mesmo quando o maior trauma da vida dela, que ela ainda lida diariamente para tentar superar, é ter sofrido um abuso sexual na adolescência. A mãe dela, da qual vou falar mais depois, constantemente interfere na vida da Annie, e apesar dela ser ríspida com a mãe, ela permite que isso aconteça. Os amigos se dão liberdade constante para ficar interferindo na vida dela, para ficar palpitando sobre o que ela deveria fazer, para ficar tentando forçar ela a se expressar sobre os seus abusadores, mas isso é feito de uma forma maldosa, porque isso é feito de uma forma que passa por cima da pessoa que sofreu aquele abuso, passa por cima dos sentimentos da Annie, que passa por cima do que ela realmente quer pra vida dela. Os amigos fazem isso como uma forma de eles se vingarem dos abusadores da Annie, porque eles não gostam dos outros meninos, porque eles têm raiva dos abusadores, e não porque eles têm um afeto pela Annie, porque eles querem o bem da Annie. Diferente do professor que protege a Annie, descobre que ela foi abusada, que tenta fazer ela falar sobre o abuso, mas que não faz uma pressão a ponto de invadir a personalidade dela. E como fica bem claro no filme, essa busca louca da Annie por ser aceita reflete totalmente na escolha do seu parceiro. Ela escolhe um parceiro que seja admirado por todo mundo e que provavelmente todo mundo admiraria ela por estar com ele. A Annie, ela não busca só a aceitação de pessoas individuais. Ela quer ser aceita pela sociedade como um todo. E ela acredita que para conseguir isso, ela precisa ter muito dinheiro e fazer parte de uma família muito tradicional. Por isso ela escolhe o parceiro dela. Então não é que ela quer como objetivo final da vida dela fazer parte dessa família tradicional como muitas pessoas querem. É na verdade que através desta família ela vai se sentir mais aceita. E nesse
Nesse ponto, por mais que ela brigue e enfrente a mãe dela, ela acaba seguindo justamente aquele caminho que a mãe dela desde cedo está traçando para ela. E o que chama muita atenção no parceiro que a Annie escolhe para a vida dela é a semelhança que ele tem no status social, no estilo de vida, no dinheiro, na popularidade, na aparência com os abusadores dela. É como se o abuso dos meninos por parte desse perfil criasse um sentimento de rejeição nela. E aí, para provar para si mesma de que ela pode ser aceita, ela passa a buscar se vincular com um parceiro parecido com aqueles que abusaram dela, para ela se sentir boa o suficiente e para ela se sentir aceita. Meninos com esse perfil, que são bonitos, ricos, populares, extrovertidos, geralmente geram atenção e interesse de muitas pessoas. Mas, na busca pelo reconhecimento de pessoas assim, muita gente acaba se cegando pro real caráter por trás dessas características superficiais. E por esse motivo, acaba se tornando fácil um menino que nem o Dean, que abusou da Annie, cometeu um crime, acabar saindo impune. Porque as pessoas, elas querem tanto reconhecimento de pessoas que nem ele, que elas acabam ou não acusando ele do crime que ele cometeu, ou elas acabam justificando ele por causa dos crimes e erros que eles cometem. E aqui tá um erro crasso que muitas pessoas cometem em relacionamentos, que é colocar o status de uma pessoa ou o ser aceito por uma pessoa acima do seu bem-estar, do seu verdadeiro eu e da sua identidade. Isso acaba com a pessoa, corrompe os seus valores e acaba consequentemente com a sua felicidade e bem-estar. Lembre sempre dessa palavra, integridade. É você pensar, falar e agir exatamente igual. Você não precisa esconder nada de ninguém, porque você é 100% autêntico. Se você é íntegro, você nunca vai se importar que alguém mexa no seu celular e olhe as suas mensagens, porque você não fica de segredinho com outras pessoas, você não fica falando mal de uma pessoa para outras pessoas. Se você tem alguma coisa para falar, você vai falar diretamente para a pessoa a quem isso interessa, que é quem te prejudicou, quem te ofendeu, quem te incomodou. Integridade é igual a liberdade, ou seja, você é livre para ser quem você pensa. No filme, a gente vê muitas cenas em que a Annie não está livre, porque ela tem muitos pensamentos ruins em relação às outras pessoas. Então, ela tá ali com o noivo dela, conversando, ele fala alguma coisa que incomodou ela, e em vez dela falar que aquilo incomodou ela, que ela não gosta daquele tipo de fala, que ela não concorda com ele, ela se imagina dando uma facada na mão dele, que é um pensamento que vem através de uma repressão que ela faz. É claro que se ela fosse dar uma facada nele, ela tinha que reprimir esse ato, né? Isso é lógico. Mas o fato dela estar reprimindo um sentimento em relação à fala dela é o que traz esse pensamento violento pra mente dela. Porque ela não tá livre ali pra ser quem ela é. Ela não se permite ser quem ela é, porque isso pode incomodar o noivo e aí ela não seria aceita. A gente vê que o futuro marido da Annie apoia ela em muitas partes do filme. Ele é uma pessoa compreensiva, ele é amoroso, ele ama ela, mas talvez por vir de uma situação de vida muito parecida com a dos meninos que abusaram dela, em muitos momentos ele julga ela por querer levar essa história adiante, por querer expor os meninos. E esse julgamento acaba aprisionando ela e impedindo muitas vezes que ela se coloque como ela gostaria, que ela fale, que ela comunique o que ela gostaria de falar. Em alguns detalhes do relacionamento, eles têm um relacionamento superficial, porque ele busca por uma mulher perfeitinha. E ela, por acreditar que ela tem que se encaixar nessa mulher perfeitinha, ela esconde muitas facetas dele. Por exemplo, na cena do início do filme, em que eles estão comendo ali em um restaurante, e no momento que ele vai no banheiro, ela come um monte. E quando ele volta, ele fala, nossa, você nunca come nada, né? Você come tão pouquinho. Que é uma imagem da mulher perfeitinha, delicadinha, que come pouquinho, que faz as coisas sem fazer muita bagunça, sem fazer muito estardalhaço. E, na verdade, na cena que ela tá comendo a pizza, ela tá comendo de uma forma voraz, de uma forma que faz muita bagunça, que faz muito estardalhaço. Mas ela esconde essa faceta da personalidade dele, pra se encaixar naquele estereótipo da mulher ideal pra ele. E eu acho muito legal essa questão de mostrar os pensamentos dela sórdidos no filme, que no começo a gente imagina que ela vai ser uma psicopata até, porque todo mundo tem esse tipo de pensamento. E normalmente a gente se julga por ter pensamentos ou sentimentos ruins. Mas, na verdade, se você tá com um olhar atento para si mesmo e você se percebe tendo pensamentos ruins, você pode se questionar, da onde que você tá vindo o pensamento ruim? Da onde que eu não tô deixando você sair? Porque é isso, ela ocultar a personalidade dela é o que vai gerando esses
pensamentos e sentimentos ruins dentro dela. Então se ela percebesse, eu tô escondendo isso aqui, eu não tô revelando a minha real identidade pro meu futuro marido, eu tenho que mostrar quem eu sou com mais frequência. Talvez isso já fizesse uns ajustes nesses pensamentos que ela não queria ter, que ela se julga por ter, mas que ela tem ali e que todo mundo tem em alguma hora ou outra. Agora vamos conversar sobre a mãe da Annie. A gente vê que a mãe dela, ela é uma mulher dedicada. Ela tá se esforçando para ver a filha ser bem-sucedida na vida, em algum sentido. Só que ela é uma mulher que se cega totalmente para quem a filha dela é, para quais são os desejos, as vontades da filha dela. O que a filha dela projeta para o seu próprio futuro. Não, a mãe dela, ela descarta tudo isso. Ela tá projetando os seus próprios desejos na filha. Ela quer que a filha faça parte de uma alta sociedade. E por isso ela faz um grande sacrifício para manter a filha dela numa escola de elite, para que ela se relacione com pessoas mais elitizadas e tenha um futuro no qual ela possa participar desse meio. O maior dos problemas, porque já é grave ela não enxergar a própria filha, mas o maior dos problemas é que ela faz isso às custas da saúde mental da Annie. Mesmo depois de saber que a Annie foi abusada naquela escola, de saber que a escola inteira fofoca sobre a possibilidade da Annie ter feito parte de um massacre, de ter matado outras pessoas na escola. Mesmo depois de todas essas informações, ela escolhe manter a filha naquela escola por mais 2 anos, para que ela se forme naquela escola, para que ela possa realizar o sonho da mãe de fazer parte de uma sociedade elitizada. Isso é gravíssimo, porque mesmo depois de todos os traumas que a Annie passou naquele ambiente, ela insiste em manter a Annie ali exposta àqueles estímulos horríveis que são torturantes, né? Ela tá sendo constantemente julgada, constantemente ela se mantém em um lugar acuada, porque as outras pessoas estão sempre enfrentando ela, estão sempre contra ela, estão sempre julgando ela, apontando o dedo, com um motivo forte, né? Com uma evidência forte, porque aconteceu realmente um massacre, ninguém sabe direito, então tem gente que deve acreditar mesmo que ela matou os alunos ali na escola, mas mesmo assim, a mãe dela insiste em manter ela naquele ambiente. Pra mim, esse aí foi o cúmulo da participação da mãe dela na vida da Annie. E as evidências de que a mãe da Annie não enxerga ela como pessoa ficam mais fortes na cena em que ela descobre sobre a menina ter sido abusada, que a Annie acaba contando pra ela, porque os outros alunos expõem ela, e que ela tá sendo acusada de um massacre. Nessa cena, em nenhum momento a mãe dela para pra escutar ela. Ela já vai com 7 pedras julgando ela, criticando ela vorazmente, falando que ela vai ser um pedaço de trapo agora jogado fora. Ela julga como se a Annie quisesse aquilo para a vida dela, sem em nenhum momento ouvir ela. Claro que se ela chegasse à conclusão que a Annie realmente cometeu um massacre ali, talvez fosse uma reação natural. Mas ela não para escutar a própria filha nesse momento. E isso também se mostra, esse não olhar para a filha, não olhar para as vontades da filha, em detalhes. Por exemplo, na cena em que elas estão escolhendo o vestido de noiva da Annie. E ela já critica de uma forma muito agressiva a escolha da menina do vestido, sem nem ver o vestido inteiro, sem nem ver como são todos os detalhes do vestido. Mais uma vez, em um dos dias mais importantes da vida da filha, que seria o casamento dela, ela não permite que a filha faça suas próprias escolhas e ela julga essas escolhas de uma forma muito severa. Normalmente, quem não hesita em julgar, porque quando você é uma pessoa de verdade, quando você admite que você erra também, você vai dar uma pausa antes de julgar as pessoas, porque você sabe que você também é falho, então você sabe que você também poderia ter cometido um erro. Quando as pessoas não hesitam em julgar, quando elas já vão com 7 pedras pra cima dos outros, geralmente elas são hipócritas, porque elas não olham pro próprio umbigo delas pra ver que elas também são falhas, que elas também poderiam ter cometido um erro naquela situação. E pro telespectador do filme, a gente tá acompanhando a Annie de perto, a gente vê os pensamentos dela na tela. Então, como público, a gente sabe qual que é a identidade real dela, mas a gente tá sempre nessa dualidade ali no filme junto com ela, porque ao mesmo tempo que ela sabe quem ela é, ela não tem coragem de expor quem ela é. E a gente, acho que só
sofre isso junto com ela. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe quem ela é, a gente sabe que as consequências dela expor quem ela é vão fazer ela perder um monte de coisa. Eu torci um pouco pelo relacionamento dela com o cara, porque era um cara legal, era um cara gentil, era um cara que queria o bem dela, era um cara que sabia da história dela na escola e aceitava ela mesmo assim. Então, mesmo como público, mesmo torcendo pra ela conseguir ser feliz de verdade por inteiro, também é um conflito para o telespectador se ela deve expor tudo que ela gostaria de expor pelas possibilidades de consequência que ela poderia ter na vida dela. Um personagem muito importante pra gente discutir aqui é o Arthur. É fundamental que você saiba diferenciar o comportamento do Arthur e o comportamento da Annie. O Arthur tem um desejo muito forte de vingança dentro dele. Ele, a qualquer custo, quer se vingar daqueles meninos que ele não gosta na escola, que são os meninos que fazem mal pra todo mundo e mesmo assim estão sempre por cima, que são populares, que são admirados por todo mundo. Eles nunca sofrem as consequências dos seus atos. E o que o Arthur tem dentro dele é um sentimento horrível, porque ele tem raiva daqueles meninos a ponto de querer que aqueles meninos sofram. Ele quer realmente se vingar. E ele quer se vingar às custas do bem-estar da Annie. Ele quer que a Annie exponha os meninos pra ferrar com a vida dos meninos, não pra fazer bem pra Annie, não por compaixão a ela, como eu já falei anteriormente. A diferença fundamental entre o Arthur e a Annie é a diferença entre justiça e vingança. O Arthur quer vingança. A Annie, ela tá buscando por justiça. Ela foi extremamente injustiçada, porque além dela ter sido abusada pelo Dean, ela foi acusada por ele de ter assassinado outras pessoas, mesmo depois de ter salvado a vida dele. A acusação que ele fez em direção a ela foi extremamente injusta. A busca dela é para que ela tenha voz para falar a verdade e para que a justiça seja feita. O Arthur, ele quer vingança. Então, no momento que ele parte para a vingança, ele se torna igual a esses abusadores ou pior do que eles. Perante os olhos da sociedade, ele se torna pior do que os abusadores. Ele se torna um assassino. Mas mesmo o Dean tendo abusado da Annie, mesmo ele tendo acusado ela de uma coisa que ele sabia que ela não tinha feito e que era gravíssima, que poderia ter trazido consequências gravíssimas para a vida dela, mesmo com tudo isso, ele tem uma habilidade emocional um pouco mais no lugar do que a Annie em certo momento do filme. Por quê? Mesmo ele tendo levado um tiro e tendo ficado paraplégico, ele consegue usar isso que aconteceu com ele a favor dele. Ele passa a fazer da vida dele e da missão dele lutar contra o inimigo que poderia ter acabado com ele. Então, nesse aspecto, ele enfrentou o seu inimigo. Ele bateu de frente com o seu inimigo e passou a combater esse inimigo perante a sociedade, que realmente é uma coisa que pode prejudicar muitas pessoas. Então, ele passa a ajudar muitas pessoas com isso que ele sofreu. Ele não combateu todos os seus inimigos, porque ele tem um medo interno ali de que a realidade, a verdade sobre aquele evento um dia apareça, que é a verdade sobre ele ter abusado da Annie. Mas, diferente a Annie, ela enterra o inimigo dela dentro dela mesma, que é o quê? É ela ter passado por esse abuso e nunca ter falado nada sobre isso, e ela ter passado por essa mentira e também nunca ter falado nada sobre isso. Então ela passa a reviver esse inimigo com muita frequência, porque ele tá ali, enterrado dentro dela mesma. E além dela estar revivendo tudo isso internamente, ela sofre isso constantemente, ela tem memórias sobre esses eventos, ela revive isso em metáforas, em pequenos detalhes do dia a dia dela. Por exemplo, quando o noivo dela busca ela sexualmente, ela não gosta de se envolver com ele quando ele é muito queridinho. Por quê? Porque quando ele é mais violento, quando ele é mais agressivo, é uma forma que inconscientemente ela acaba revivendo aquilo que ela sofreu no seu passado. E ao mesmo tempo ela foge disso. Por exemplo, quando ela escuta a música de um cara que ela sabe que é um abusador, que é um estuprador, ela não quer mais ouvir a música daquele cara, ela não quer mais ouvir a voz daquele cara, porque aquilo é insuportável pra ela, porque ela nunca enfrentou o seu problema, ela nunca atravessou o seu problema. Uma frase que eu amo, que eu já repeti em vários vídeos, é que a melhor forma de sair de um problema é através dele, ou seja, enfrentando ele, lidando com as coisas que vão vir diretamente do problema que você precisa lidar, e não lidar com esse problema gravíssimo na vida
vida dela acaba se refletindo em várias outras áreas. Por isso que várias vezes do filme a Anne repete: eu sou tipo uma bonequinha, você gira a cordinha e eu falo exatamente o que você quer ouvir. Ou seja, ela fala coisas pra agradar os outros, mas não coisas que vão fazer bem pra ela, não coisas que vão trazer soluções pra ela. Às vezes a gente tem que falar coisas que desagradam, porque a gente tem que enfrentar a outra pessoa, a gente tem que lidar com um incômodo que pode ser gerado entre um atrito de opiniões com a outra pessoa. E às vezes a gente tem que falar justamente para poder discutir isso com a pessoa. Não que a nossa solução vá ser a mais válida, mas esse grande problema da vida dela acaba se refletindo em todas as áreas, porque ela não lida com nenhum problema nesses momentos que ela fala exatamente o que a outra pessoa quer ouvir. E no final do filme, quando a Anne escreve um artigo e ela chega toda feliz pra chefe dela, a fala da chefe dela é uma das mais significativas do filme. E ela fala o seguinte: isso aqui tá ruim. Se você quiser melhorar, você precisa escrever como se ninguém fosse ler, sem proteger ninguém. E isso faz com que a Anne entenda que ela tem que trazer realmente detalhes, que ela tem que trazer tudo o que aconteceu naquele evento a público para que ela possa se libertar. E quando ela escreve o artigo em detalhes, nos mínimos detalhes, ela é realmente julgada pelas pessoas que ela teme ser julgada, mas é isso que liberta ela, porque isso faz com que várias pessoas parecidas com ela entrem em contato com ela. Isso faz com que ela atraia pessoas que pensam e que querem se libertar das mesmas coisas que ela. E é nesse momento que ela se liberta e encontra a sua real identidade. Ou seja, ela só fica livre quando ela enfrenta o trauma dela e faz o que ela sabe que ela deveria fazer. Ela sempre soube o que ela deveria fazer, mas só depois de muito tempo ela teve coragem. E é nesse ponto que ela tem coragem que ela tem a sua identidade formada e tá livre para viver a vida que ela escolhe para ela e não mais ninguém. E se você assistiu o filme e essa crítica, você não vai precisar que eu fale muito mais do que isso para saber o que você tem que fazer. Um beijo e até o próximo vídeo.